Vou colocar aqui já compartilhando na apresentação também já vou aparecendo aí. Então a gente vai falar hoje sobre Fast Connector e aí a gente vai trazer um tema, se ele é um problema ou uma solução na rede, né? Existe hoje um uso muito grande dos Fast Connectors e a gente vê que muita gente ainda usa de forma inadequada. Então a gente traz esse tema para compartilhar aqui com o público do FTTH Meeting. E acho que vai ser um assunto bem interessante. Então, falando um pouquinho sobre mim, eu sou diretor técnico da Redex. Eu iniciei minhas atividades lá na Redex em 1994, então já são 26 anos de empresa. A Redex é uma empresa com 39 anos, como o pessoal aí da IT TV gostaria de ter em breve aí quase 50 anos. A Redex, em mais 10, completa 50 anos de existência, né? Vamos caminhando para bodas de ouro, né? Começamos lá atrás, em 1981, e já são aí longos anos nas telecomunicações. A gente vai falar do conector, como eu falei para você. Então, a gente vai falar do Fast Connect, que ele é basicamente utilizado nas redes FTTH e FTTA, onde se usa os conectores nas caixas terminais e nas caixas de derivação ótica. Então, aquelas caixas tipo CTO, a gente vê pelos postes por aí, as caixas de derivação óptica interna nos prédios, né? Usam também o conector, que você pode fazer a conexão naquele momento. As PTOs e as ONUs também usam, que seria o uso e a utilização na rede interna. Então, os nossos provedores, os operadores, eles estão muito ligados a isso no dia a dia, né? Essa operação das CTOs, das caixas de derivação ópticas internas, das ONUs e das PTOs. Em todos esses ambientes, hoje o provedor utiliza o conector tipo Fast Connect. E é muito importante saber como utilizar, porque, de novo, ele pode ser um problema ou pode ser a solução dos seus problemas, né? Você pode evitar ter o uso de uma máquina de fusão lá na ativação do cliente e usar a máquina de fusão só para a construção da rede, por exemplo. Os modelos mais comuns de conector são o SCAPC e o SCPC, né, que são usados pelos provedores. Existem outros modelos de conector tipo Fast Connect, tipo LC, tipo MPO, todos eles estão disponíveis. E a gente costuma dizer que a primeira coisa que a gente já deveria fazer algum tipo de seleção na hora de usar um conector Fast Connect era partir para conectores tipo padrão NTT. O que é o padrão NTT? NTT é a empresa japonesa de regulamentos de telecomunicações, e lá eles desenvolveram conectores e definiram desempenho do conector, definiram características físicas como tamanho, como aplicação, e definiram uma coisa que é o compartilhamento de ferramentas, né? Conectores desse padrão, você pode usar o gabarito de um gabarito com um conector de outro, todas as ferramentas são intercambiáveis. Quando você vai para um conector não NTT, aí você tem um gabarito específico, você tem uma ferramenta específica, e cada vez que você troca de fornecedor, sendo um provedor, vai chegar um novo gabarito para você, você tem que qualificar de novo a sua mão de obra, isso dá um trabalho de grande vulto para você fazer o que a gente fala de padronização, né, de repetibilidade de implantação de um conector. Então, esse é o modelo SCAPC, ele é caracterizado pela cor verde. A gente tem o modelo SCPC, que é na cor azul. E uma coisa que é importante é entender como funciona um conector de montagem em campo, né? Um Fast Connector. Essa semana foi bem engraçado, César. A gente recebeu um vídeo de um cliente, e esse cliente ele estava com um conector, manipulando o conector, e ele pega um alicate e começa a quebrar um conector todinho com um alicate de corte para chegar até o ferrolho. E quando ele chega no ferrolho, ele descobre uma coisa que tem nessa imagem aqui. O ferrolho é essa parte branca, né? E ele chega nessa parte vermelha no conector, quando ele quebrou o conector inteiro. E ele fala assim, oxe, tem uma fibra aqui dentro do conector. O conector é novinho e já usaram meu conector, tem uma fibra lá dentro.
E não é que tem uma fibra lá dentro porque usaram o conector. Essa fibra que está aí, ela é pré-instalada em fábrica. Então, todo conector tem um ferrolho na ponta, todo ferrolho de conector de montagem em campo tem uma fibra, e essa fibra, ela que é esse pontinho vermelho aqui, ó, ela tem um gel que vai fazer o acoplamento dessa fibra que está dentro, pré-instalada, com a fibra que você vai inserir do cabo drop. Então, ainda outros componentes do conector. Ele tem uma trava de fibra nua, que vai travar a fibra nua dentro do conector. Ele tem o gel de acoplamento, é isso que eu acabei de falar, que vai fazer o acoplamento da fibra pré-existente no conector com a fibra que a gente está inserindo no conector. Depois, a gente tem a fibra drop, que é essa azul, e a trava de acrilato. Então, tem duas travas no conector. Uma que trava a fibra e outra que trava o acrilato que está junto com a fibra. Qual que seria o mundo ideal de uma montagem, né? O mundo ideal é aquela que a gente pega o manual, sigo todas as instruções de montagem, tenho ferramentas que são adequadas, tomo todos os cuidados com a limpeza, tenho técnicos com experiência, e se eu tiver todos esses 4 primeiros pontos, e seguindo o manual, no final, tudo vai ocorrer bem na ativação do cliente, e ao longo do tempo vai ser muito vai ser muito produtivo, porque você não vai ter retrabalhos, você não vai precisar voltar ao cliente, o seu CAPEX, né, sua operação do dia a dia, o seu OPEX, desculpa, sua operação no dia a dia ela vai ficar muito econômica. Os conectores Fast Connect eles são bem simples, eles são de montagem que a gente diz simples e intuitivo, né? Não preciso de muita experiência, muito know-how para fazer. Então, eu pego um manual. Alessandro, seu slide não apareceu aqui, tá? Tá. Entendi. Agora apareceu. Isso. Então, a montagem ela é muito simples. Eu pego o manual, hoje em dia, todo mundo vai lá no AliExpress, vai no Mercado Livre, compra lá qualquer conector, pega o manual e sai montando. Daí ele vê lá as instruções. A gente não está hoje aqui para falar das instruções de montagem, mas de alguns pontos específicos, então vou passar mais rápido sobre o que é a montagem, mas são 6 passos, 7 passos no máximo, que é capar o cabo drop, usar o gabarito para remover o acrilato, testar a fibra para ver se ela está inteira ou não, posicionar a fibra no holder e posicionar a fibra com holder no gabarito, fazer o corte usando o clivador. Aí a gente tem uma medida que é a medida que sobra de fibra com acrilato e a fibra sem acrilato. Lembra que lá no conector ele tem um lugar que ele vai travar essa parte sem acrilato e uma parte que ele vai travar a parte com acrilato. Monto o conector, inserindo a fibra dentro do próprio conector, e o conector está pronto para usar. Então, é muito simples usar um conector. Muito simples e prático. Mas, e se der problema? E se o conector teve algum problema no processo de montagem? Porque nem tudo pode ser assim, nem tudo pode ser tão fácil quanto parece, né? E aí a gente começa a entrar realmente no tema de hoje, que é falar sobre os problemas e as soluções que a gente pode ter para cada um desses problemas. E quando a gente fala em dor de cabeça, em problemas, a gente começa a falar em alguns paradigmas que existem, né? A montagem de conectores. A primeira coisa é, quem disse que a montagem demora menos de 2 minutos? Eu estou aqui há 3, 4, 5, 10, 15 minutos montando. Eu já desmontei e montei meu conector dezenas de vezes e ainda não consigo ter um resultado ok. O que seria o resultado ok, né? Atenuação baixa, uma perda de retorno baixa, a atenuação está muito elevada. Como que eu faço para resolver isso? Aí tem um outro problema. Às vezes você resolve ou não aparece nenhum problema no início da instalação, mas você virou as costas, passa 1, 2 horas, o cliente liga para você e fala assim, amigo, internet caiu, minha TV está instável, preciso que você volte aqui. Você acaba voltando lá, gerando um aumento no OPEX da empresa, né? Necessidade do conector, de troca de conector constante, né? Às vezes
você vê muito provedor falando, não, eu troco uma vez por mês, eu troco uma vez por ano, eu troco uma vez a cada 2 anos, eu faço 1, 2, 3 visitas, isso gera um aumento de custo na despesa do provedor. Né? E a nossa ideia aqui é o quê? É mitigar esses problemas. Mitigar como? Primeiro, montar com qualidade. Porque quando a gente monta com qualidade, a gente consegue ter um conector com alto desempenho. Né? A gente sabe que a montagem inadequada ela vai resultar uma perda de desempenho. Então, compre corretamente. Por que comprar rosca ou por que comprar conector de clique? Qual categoria? Tem gente que nem sabe essa frase, qual categoria, ela vai ser, para muitas pessoas, ela vai ser uma surpresa. É importante ampliar os conhecimentos. Por mais simples que alguma coisa pareça, é importante a gente saber como é a fibra, o que ocorre durante um processo de montagem, quais os problemas que podem ocorrer nesse processo de montagem. Entrando um pouquinho no que o nosso amigo Magnus falou ontem na apresentação dele, monte com asepsia, limpeza do conector. O uso de ferramental de limpeza é muito importante na montagem de conector de campo. Use as ferramentas corretas. Essa é uma mensagem. Boa parte dos problemas que a gente tem hoje na montagem de conector são ferramentas incorretas. E daí, uma economia, às vezes, que você faz no início da montagem do seu provedor, ou uma decisão que você toma de forma equivocada, ela pode te trazer várias consequências ao longo do tempo. Né? A primeira coisa, então, é compre corretamente. Rosca ou clique? O que a gente acha que o que deve ser, o que a gente deve comprar e por que comprar? Então, eu posso falar para vocês, sem sombra de dúvida, que a grande vantagem do conector tipo clique, que é o conector com essa tampa branca por cima, e não o de rosca, que é o que eu tenho do meu lado direito, primeiro, o conector de clique ele tem um desempenho melhor. Então, a qualidade do sinal vai ficar melhor. Você já tem noção que você tinha... Se você tem um problema de budget, né, de potência ao chegar, com um conector de rosca, esse problema vai ser agravado. Com o conector de clique, esse problema ele vai ser minimizado, ou seja, o conector de clique ele tem um desempenho melhor. O conector de clique ele tem uma outra vantagem que a gente chama que é repetibilidade do processo. O que é repetibilidade do processo? É você garantir que se eu montar 10 conectores, os 10 conectores ao final dessas 10 conexões, eles vão estar com valores muito próximos de montagem. Isso significa que num conector que, por exemplo, categoria 2C, ele pode variar no máximo 0,3 dB entre cada montagem. Então, você consegue isso com um conector tipo clique e você não consegue isso com um conector tipo rosca. E uma outra coisa que a gente pode falar é o conector tipo clique, ele é o design mais moderno. Ele é a evolução do conector rosca. Quando o Fast Connector ele entra no mercado, ele entra no padrão rosca. E depois de muito tempo, se percebeu que o formato do rosca tinha muitos problemas de montagem em campo, de qualidade, e desenvolver uma segunda geração, que é o conector tipo clique. Né? Então, hoje o provedor está preocupado em trocar de sinal de rádio para fibra, de PAC-POM para fibra, e eu ousaria dizer que se ele hoje estiver preocupado em usar o conector de rosca, porque ele é centavos mais barato que um conector de clique, daqui a 2, 3 anos ele vai estar trocando o conector de rosca pelo conector de clique, assim como muitos outros têm feito ao longo do tempo. Compre corretamente. Eu falei que os conectores eles têm classificação. E essa classificação ela é dada pela Anatel. Oi, Alessandro. Acabou sua conexão aí? Está ouvindo? Está me ouvindo? Diretor comercial também. Só caiu a conexão. Voltou? Ok, Alessandro? Voltou?
Voltou. Deixa eu dar Ele aqui deu um uma travadinha. chat. Ele travou você em Anatel. Quando você falou Tá, Anatel, deu uma travadinha aí. É. beleza. Já vou compartilhar aqui de novo. Deixa eu só ver Ok. aqui. Ok, fica à vontade. Voltou? A tela está aparecendo, né? Ok, estamos vendo aqui a classificação de conectores. Ok. Beleza. Os conectores eles são classificados pela Anatel. A Anatel, quando emite aquele númerozinho do certificado do conector, junto com aquele número tem uma categoria para cada conector. Para cada conector que foi testado lá, ele pode ser enquadrado desde uma categoria muito baixa até uma categoria muito alta. E para conector de campo a gente tem um meio termo. O conector de campo ele tem um padrão que é o máximo que se consegue com conector de campo. O resto a gente consegue só com conector de laboratório. Mas a Anatel testa e classifica. E o que ela testa e classifica lá? Ela testa perda de inserção e perda de retorno. Ela faz vários testes, vibração, impacto, choque, variação de temperatura, uma série de testes. E nessa série de testes você pode ser classificado dentro dessa tabela aqui. Então, a classe pode ser 1, 2 ou 3. A classe 3 são os conectores, basicamente conectores de laboratório, não tem conector de campo, de montagem em campo com essa categoria. Na classe 2 já surgem os conectores, eu vou falar algumas marcas aqui, me permita, César, Fujikura, Senko, Redex, Sumitomo, Furukawa, todos esses são classificados nesse quadradinho que a gente colocou ali, NTT, que é a coluna do meio, classe 2, 0,3 dB de variação, e categoria C, na perda de retorno, que é uma perda de retorno de menos 50 dB. Né? A perda de retorno ela é muito importante para quando a gente está trabalhando com sinal de vídeo, principalmente quando o sinal de vídeo é RF overlay, porque uma perda de retorno muito baixa, perto de 40 ou 30, pode pixelizar a imagem. E a atenuação ela é muito importante do ponto de vista de budget. Né? Você tem lá chegando 17, 18, 20, 25 dB, menos 25 na sua ONT, e se você colocar um conector muito ruim, você pode perder todo o link do sinal, perder toda a conexão. Então é importante, compre conectores padrão classe C2, categoria C. E como você vai saber isso? Como você vai saber? A pergunta mais fácil é de quem está comprando. Quando você for comprar um conector, você fala, amigo, por favor, qual que é o padrão do seu conector? Porque daí você equaliza as propostas, né? Você vai ver que você está comparando conector com bom desempenho e boa qualidade, com conector com bom desempenho e boa qualidade, e tem alguém lá vendendo um conector R$1 mais barato, mas às vezes ele está aqui nessa classe 1, categoria A. Né? Eu nunca compraria um classe 1 categoria A para o meu provedor, porque ele vai ser o pior do pior. Né? E como saber? Além de perguntar, você pode ter a prova disso. A prova você vai lá no site da Anatel, no SCH, ou pede para quem está vendendo para você o conector, pede o certificado dele. O certificado é um documento parecido com esse. Tem lá várias informações, entre elas vão aparecer lá. Perda por inserção, classe 2, categoria B. Então, eu sei que esse conector aqui, ele está na classe 2, categoria B. Então, ele tem 40 dBs de perda de retorno e 0,3 dBs de perda de inserção. Voltando aqui, se ele for, por exemplo, na Redex, e aí na Redex eu posso colocar aqui o nome, os dados, tudo bonitinho, porque daí eu não ofendo ninguém, ele vai ver lá quem é o fabricante é a Redex, qual que é a categoria que está classificada. Então, no caso, os conectores da Redex, tanto o SCAPC quanto o SCPC, são classificados na categoria 2 e na perda de retorno, categoria C. Então, é um conector com desempenho padrão NTT, né? E o padrão das grandes operadoras no Brasil. TIM, Vivo, Oi, utilizam esses conectores categoria 2C. Depois que a gente conhece o conector, é importante a gente conhecer um pouquinho da fibra. Toda vez que você vai no Google ou qualquer outro buscador e coloca lá, quero saber como que é uma fibra ótica,
o Google vai te retornar uma imagem como essa daqui. Várias telas, várias imagens. E se a gente pegar uma imagem dessa aqui, escolher uma dessa aqui para olhar, a gente vai ver nessas imagens anteriores, deu um probleminha aqui no texto, mas eu falo para vocês o que tem ali, vai dar vai aparecer essa imagem, e a imagem vai estar, a fibra tem um núcleo, e aí separa um pouquinho, tem um acrilato, e separa mais um pouquinho, tem uma casca. O César, que é professor aí, letrado, ele vai falar, poxa, Alessandro, essa imagem do Google ela não é real, porque não é assim. Não está separado o núcleo da casca. O núcleo e a casca elas são coisas únicas. É a mesma fibra que está ali, que foi constituída, ela é núcleo e casca. O que muda é a posição dentro da fibra. Então, a parte da fibra a gente chama de núcleo, a outra parte a gente chama de casca. Ontem, vocês viram lá que o núcleo, na apresentação do Magnus, que o núcleo tem cerca de 9 microns, né? A casca tem 125, o acrilato mais tanto. Então, quando você vê exatamente isso. E não existe separação entre núcleo e casca. E por que isso é importante? Porque a primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente está preparando uma fibra, a primeira coisa que a gente vai fazer, por mais limpo que ela esteja, a gente vai sujar a fibra. Por quê? Eu vou pegar o acrilato, que é uma tinta, é uma cobertura, que dá características mecânicas para a fibra, e vou raspar ela, vou tirar esse acrilato. Quando eu tiro esse acrilato vai para a ponta da fibra, vai para o conector, se espalha no ar. Né? Eu começo a sujar o meu ambiente de trabalho. E aí a gente diz que a falha pode estar na preparação da fibra, quando você começa a preparar uma fibra. A fibra ela tem alguns componentes internos, que é o gel de acoplamento, que a gente viu lá atrás, e vai unir uma fibra com a outra, unindo essa fibra com a outra, teoricamente a gente teria um bom desempenho ao longo dos anos. Se tudo que eu fiz foi certo, tudo que está no manual foi certo, todos os meus cuidados com limpeza, o meu clivador está bem ajustado, etc., foi tudo certinho, eu vou ter um processo perfeito, e esse processo perfeito ele é dado por quê? Uma fibra, como a gente tem aqui, eu removo o acrilato, então aparece aquela parte azulzinha da fibra, eu limpo esse acrilato, porque ele tem várias impurezas que ficaram ali na fibra, como eu falei anteriormente. Quando eu removo a fibra, ela, na ponta dela, vai estar sempre um pouquinho torta, ela vai estar com alguns defeitos, porque a fibra não foi clivada ainda, então ela só foi quebrada, então ela vai ficar com essa imperfeição que vocês estão vendo aí na tela. Aí eu faço a clivagem, quando eu faço a clivagem, eu deixo ela reta, a fibra totalmente reta, num ângulo de 90 graus. É isso que eu preciso para montar um conector. Então, todas as vezes que eu for montar um conector, eu preciso ter uma clivagem reta, um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo for diferente de 90 graus, eu começo a ter problemas, e a gente vai ver durante essa apresentação. Aí, aquela fibra que eu clivei, que eu preparei, que é do meu cabo drop, eu vou unir com a outra fibrinha que eu tinha lá dentro do conector. Quando eu comecei a apresentação lá, eu mostrei um ferrolho, um conector pré-instalado. Eu vou unir esta fibra a esse conector. E para unir essa fibra a esse conector, eu vou usar uma coisa que chama gel de acoplamento. O gel de acoplamento ele está dentro do conector, ele existe lá, é um gel como qualquer outro gel que a gente conhece, um gel de cabelo, um gel de pasta de dente, por assim dizer, mas ele tem uma função muito específica, que é unir uma fibra com a outra, fazendo com que o sinal que está trafegando dentro da fibra não se espalhe no ar. Porque se ele espalhar no ar, você começa a ter perda de sinal. Então, o gel está lá para manter o sinal dentro. Oi, Alessandro. Alô, está ouvindo, Alessandro? Deu uma travadinha, agora destravou. Destravou agora. Alessandro, aproveitando a parada aí, até podemos chamar esse gel aí de o MET Index, o gel casador do índice de refração, que vai nivelar. Exatamente. Né? Eu tentei dar uma de Jomir Betting aqui e tirei os nomes mais difíceis, sabe? É verdade. A gente coloca o gel casador. Então, eu estou tentando fazer que nem a Ana Cláudia também, né? A Ana Cláudia, ela é... A Ana Cláudia é incrível também. Ela é incrível falando na linguagem do técnico, né? Então, a ideia é falar mais da linguagem do técnico.
Mas é isso mesmo, é o gel que que faz o casamento e retém lá o índice de refração, como você mesmo disse. E aí, essa foi a montagem correta. Então, isso aqui é uma montagem correta, uma montagem perfeita. Nessa montagem aqui, você não deve ter problema nenhum. Você vai instalar hoje, você vai voltar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos no seu cliente e a instalação vai estar perfeita, tá? Mas você pode começar a errar na montagem. O processo de montagem, ele é suscetível a falhas. E aí as falhas, lembra, tá desde começar comprando errado, que é comprar tecnologia ultrapassada, ou comprar conector de baixa qualidade, e também a preparação. Uma das coisas mais comuns é errar no comprimento da fibra, né? A fibra ela pode ficar muito curta ou muito longa. E se ela ficar muito curta ou muito longa para um conector mecânico, vai ser um problema. Quando que isso ocorre? Quando a gente vai ter esse problema? Esse problema de ficar muito curta ou muito longa vai estar diretamente ligado à fase 5, que é a que a gente fala de clivagem, que é a associação do gabarito mais o clivador. Nesse momento, a gente pode ter algum tipo de problema. Por quê? Todos os conectores, qualquer ele que seja, do mais simples ao mais sofisticado, de rosca para o clique, que é o top, ou, eventualmente, o que importe, não importa o que seja, eles têm uma medida padrão que você tem que seguir. Quando você pega o conector, você dá uma olhadinha no conector, vai ter um saquinho, vai ter um manualzinho lá, e você vai ter sempre 2 medidas: comprimento da fibra com acrilato, comprimento da fibra sem acrilato. É muito importante seguir essas medidas. E como que você vai fazer? Você vai fazer da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então, só que o resultado vai ser errado dessa forma, né? Então, você remove o acrilato, faz a limpeza da fibra, faz a clivagem que estava torta a fibra, a fibra fica retinha, você vai unir com outra fibra do conector, com aquela fibra que está dentro do conector. E aí o espaço agora ficou muito grande. Quando o espaço fica muito grande, o que acontece? Entre as 2 fibras eu tenho ar. O gel de acoplamento, o gel que deveria ligar as 2 fibras, ele não foi suficiente para fazer essa conexão. E aí o sinal se dispersa, o sinal começa a ir para tudo quanto é lado, e aí a atenuação fica muito alta. E a gente vai ver o quão alto pode ficar. Tem um estudo aqui, um gráfico bem bacana, onde mostra a variação que isso pode acontecer. Você pode, no momento que você sai da casa, está muito bom, e você virou as costas, passou meia hora, o sinal está muito ruim. Só precisa variar 2 coisas: tempo e temperatura. E o outro processo que pode ocorrer errado no comprimento da fibra é a fibra ficar muito curta. A fibra fica muito próxima uma da outra. Essa proximidade espalha o gel. Você não tem gel suficiente ali para acomodar as 2 fibras. E aí você também tem uma variação da perda de inserção. Então, aqui a gente tem os 2 gráficos que a gente viu anteriormente, né? Os 2 desenhos, 2 ilustrações. Uma mostrando a fibra muito espaçada e a outra fibra muito próxima. E aí tem um primeiro gráfico aqui que eu queria compartilhar com vocês, e conforme essa distância aumenta, então a gente está falando aqui de micromilímetros, né? Se a gente tiver ali uma distância de 500 micromilímetros, num comprimento de onda de 1550, significa uma atenuação de 10 dB. Né? 100 micros significa uma atenuação de 2 dB. Então, montar de forma adequada é muito importante, porque você pode estar tendo uma perda de potência, né? Uma perda de inserção muito alta por conta da distância da fibra, por causa do comprimento da fibra, o seu gabarito com o seu clivador. Esses 2 itens associados têm algum problema e a gente vai ver daqui qual que pode ser esse problema. Quando eu tenho esta fibra, esse aqui é um exemplo dessa mesma falha, com só 50 micrômetros de distância entre a fibra, a mais do que deveria ter. Então, vocês podem olharem aqui na perda de inserção, na hora que eu ativei o sinal,
o sinal estava perto de 1 dB. Então, eu saí lá do cliente, estava feliz, 1 dB, 0,9, saí feliz de lá. Passou 1 hora e aumentou a temperatura para 50 graus, essa atenuação saiu de 1 dB para 35 dBs. Né? Atenuou 34 dBs em 1 hora só por causa da variação de temperatura. E a perda de retorno que estava em menos 20 subiu para menos 65, porque não é uma coisa muito ligada com a outra, mas existe uma variação muito grande desses dois fenômenos, a perda de retorno e da perda por inserção, conforme a temperatura vai mudando e você tem pouco gel fazendo acoplamento. Então, por isso é muito importante essa equação de comprimento da fibra. A fibra está com o tamanho correto. E como saber se a fibra está errada? Porque não dá para ficar medindo lá com paquímetro, com régua, com trena, né? É simples, é observar a curvatura da fibra durante a montagem. Durante a montagem você tem indicações. Quem viu o manual, quem lê os manuaizinhos de instalação de conector, vai ver lá que pode acontecer algumas coisas. Primeiro, assim, uma curvatura acentuada. Ou seja, quando eu tenho uma curvatura acentuada, quando eu olho para a fibra, esse ponto vermelho no meio da tela, e eu tenho essa curvatura bem acentuada, significa que eu vou ter uma grande perda de inserção. E eu não posso ter isso, eu preciso corrigir isso. Mas eu posso tentar corrigir, ou posso tentar ter achado da primeira vez uma curvatura muito pequena. E é o quê? É quando eu olho para a fibra que eu instalei, ela está reta. Isso pode causar uma perda de inserção grande ou pode causar um aberto. O conector não está passando o sinal. Pode ser por conta da curvatura, da falta de curvatura. E o que eu preciso ter, na verdade? Eu preciso ter uma curvatura suave. Essa curvatura suave é que todos os manuais indicam. Ela se caracteriza por essa última imagem que eu estou mostrando aqui na tela. E, dessa forma, você tem uma boa conexão. Você tem um bom indício que a conexão está muito bem feita. Nos treinamentos, a gente indica sempre para procurar essa curvatura suave ao final da montagem. Um outro problema que pode acontecer com os conectores durante o processo de montagem são os problemas com o ângulo de clivagem, né? Aquele passo 5, ele pode dar mais alguns problemas além do comprimento. Vamos supor que o comprimento esteja certo, mas a lâmina que tem lá no clivador, ela não está adequada. O clivador não está adequado. A posição da lâmina não está adequada. A altura da lâmina não está adequada. Ou seja, vários problemas durante a montagem relacionados ao clivador podem trazer erros ao ângulo de clivagem que você vai ter na fibra. Então, o passo 5, como a gente falou, lembrando que a gente já viu lá várias vezes, a montagem é remover o acrilato, sujar a fibra, né? Então, você precisa fazer a limpeza, depois você remover o acrilato, a clivagem. E agora, notem que a clivagem, a pontinha azul, que antes ela ficava reta, quando eu clivei nesse momento, ela vai continuar torta. Ela diminuiu de tamanho, mas ela está torta, ela tem um ângulo agora. E quando eu tento unir essa fibra torta com uma fibra reta, o que acontece? Acontece exatamente isso que a gente está vendo na tela. Um ângulo incorreto ou uma fibra quebrada e o gel de acoplamento tendo que tampar todo esse buraco, tudo aquilo que eu fiz de errado. E isso não vai dar certo. Isso vai dar um problema muito grande. E esse problema grande ele afeta muito o desempenho da fibra. Aqui eu tenho um gráfico que fala sobre o quanto um erro de clivagem, quanto uma clivagem reta, não uma clivagem reta, mas uma clivagem sem quebra, sem serrilhas, pode afetar uma conexão de fibra. Então, você vê, se até 0,5 graus de diferença entre... A gente cliva a 90 graus e aí aqui é a diferença entre 90, né? Então, meio grau de diferença, a gente está falando que vai provocar uma atenuação de 0,2, 0,3 dBs. Meio grau, essa informação de meio grau aqui, todos os clivadores de excelente desempenho trabalham nessa faixa aqui de meio grau. Então, você comprar um clivador de boa qualidade, você vai ter ele na casa de meio grau de variação do ângulo. Mas vai ter clivador que você vai comprar por aí, Mercado Livre, clivador baratinho de
R$ 100. Agora a gente está vendo o pessoal comprar clivador plástico também. Esses clivadores, se eles trouxerem para você 2 graus de variação em relação a 90 graus, a gente está falando em uma atenuação de até 4 dB, só por conta da clivagem. Imagina o que é isso. Você compra um clivador de R$ 200 no Mercado Livre, não compra um de R$ 600, R$ 700 de uma empresa de renome, R$ 1.000 que seja, R$ 1.500, mas você vai dar uma ferramenta para o seu técnico que vai, dia a dia, instalar 8 assinantes para você. Uma visita que custa em torno de R$ 100 por visita. E ele colocando lá 2, 3, 4 dB de atenuação. Às vezes você não consegue ativar um assinante por conta de um clivador que você resolveu comprar baratinho, trazer no AliExpress, alguma coisa desse tipo. Aqui tem um gráfico que mostra como que pode variar esse ângulo incorreto, né? Isso aqui é um teste feito num laboratório, que nem CPQD, onde o valor inicial, quando eu instalei o conector, esse initial value que a gente tem aí, ele estava com 55 dB de perda de retorno e com 1 dB de perda de inserção. Durante o ciclo de teste, que variou temperatura e tempo, ele chegou a 45 dB de perda de atenuação, ou seja, de 1 a 45, e a perda de retorno saiu de 65 para 28. Né? É uma variação muito, muito, muito grande. Bem, a gente já conhece o problema. O problema está no clivador, muitas vezes. A gente já sabe como esse problema acontece. Comprimento muito grande, comprimento muito curto, fibra mal clivada. Mas por que isso acontece? Né? Então é importante a gente conhecer essas ferramentas que a gente usa no preparo e na montagem do Fast Connector. E a ferramenta principal, como a gente tem falado, nessa apresentação, é o clivador. A gente tem na tela um clivador de boa qualidade. Né? Um clivador de boa qualidade é aquele que corta, na verdade ele quebra a fibra, né? Ele não corta, ele quebra a fibra em um ângulo reto de 90 graus. Então esse é um clivador. E como eu sei que meu clivador está bom? Simples. Corte uma fibra, clive uma fibra e coloque na sua máquina de fusão. Na máquina de fusão, se você tiver uma fibra de boa qualidade, quando você colocar bem clivada, você vai colocar de um dos lados dos holders, coloca na tela, fecha a tela da máquina de fusão e você vai ver exatamente o que a gente está vendo. X e Y, 2 ângulos retos. Né? Com certeza, esse conector que vai ser montado com esta fibra que foi clivada nesse clivador, ele vai ser de muito boa qualidade. Mas aí tem um problema. Muita gente compra um clivador e nem sabe o que é um clivador. Nem sabe que peças tem um clivador, do que o clivador é composto. Né? E aí a gente tem esse clivador, e aqui eu vou falar um pouquinho do clivador. O que o clivador tem? Um clivador tem travas magnéticas que vão fechar o clivador. Né? Ele vai poder fazer esse movimento de fechamento e garantir que ele continue fechado. Um clivador, ele tem que ter uma trava de holder. Ele vai travar o holder, ele vai manter o holder fechado e posicionado. Porque na hora que você tira a mão do gabarito, do holder, para acionar o carrinho, alguém tem que segurar. Tem muito clivador por aí que não tem esse botão. Foi retirado, né? Economia de custo. O cara não sabe para que serve, ele vai lá e tira. O clivador tem o holder. Para a montagem do conector, a gente não precisa do holder, né? A gente retira e usa o gabarito. O clivador tem essas borrachas laterais com peças metálicas que a gente está vendo. São pinças. São pinças para quê? A hora que eu posiciono a fibra, ela não pode movimentar na hora que eu for clivar. Então, essas pinças têm que ser de boa qualidade para manter a fibra fixa na hora do corte. O clivador, na parte de cima, no meio dele, ele tem um martelinho. São as pinças. A lâmina passa, risca o vidro, né? Fibra de vidro, ele risca o vidro. E o martelinho que está ali embaixo, ele só quebra o vidro no ângulo reto. O clivador ele tem uma lâmina. Ontem eu estava dando um treinamento e aí o cara me disse assim, tem que ajustar a lâmina? Eu falei, tem que ajustar a lâmina, você não sabia? Eu falei para ele, olha a sua lâmina aí. Tá vendo que tem vários numerinhos? 1, 2, 3, até 16? Cada numerinho desse é uma posição de corte.
Então, depois de 1.200 cortes, 1.400 cortes, 1.600 cortes, depende do clivador, né? Tem várias marcas, vários modelos, e cada um deles tem uma quantidade de cortes por lâmina, por posição. Você tem que ir lá e girar isso. E quando você não gira, a faca fica cega, a lâmina fica cega, e daí começa a ser que nem a nossa faca do churrasco. Eu preciso ficar serrando para cortar a fibra. Então, você pode ajustar. Você gira para o lado e vai ajustando. Você pode subir e descer a lâmina. Porque muitas vezes não corta porque a lâmina está muito baixa. E outro dia também, peguei um clivador, esses de mercado paralelo, do Mercado Livre, e não dava para ajustar, porque o parafuso era muito curto. Então, na hora que eu apertava o parafuso, a lâmina não subia e nem descia. E é esse parafuso aqui que a gente tem que ajustar a altura da lâmina. Então, a lâmina tem duas regulagens. Uma regulagem é o giro dela, esse número de 1 a 16, e o outro é a altura da lâmina. Se você não tiver com esse conjunto funcionando, você vai clivar a fibra de uma forma errada. Eu posso assegurar para vocês que o clivador é o principal ofensor. Ele que vai ser o principal ofensor num processo de montagem de conector. E isso acontece porque, primeiro, pode ser por manuseio, imperícia de quem opera o clivador. Ele pode ser por projeto dimensional, ou seja, não existe milagre. Clivador de baixo custo, ele traz junto com ele uma baixa qualidade. Eu não conheço aí nenhum clivador no mercado, olha que são 26 anos de experiência, e tem a boa qualidade, pelo menos 700, 800 reais, né? Todos aqueles do Mercado Livre de 200 reais, depois dessa apresentação aqui, quem estiver assistindo, quem for assistir o vídeo depois, vai pegar um pedacinho da apresentação, vai fazer uma comparação e vai falar assim, poxa, esse clivador não dá para comprar. Uma outra coisa que é muito importante no clivador, o clivador precisa ter manutenção. Aquela laminazinha, posição 1, 2, 3, precisa ser rotacionada de tempos em tempos, né? Os clivadores, na grande maioria deles, não tem uma contagem de clivagens quantas você fez. Não dá para você saber. Então, você tem que ter alguma forma de ficar de tempos em tempos verificando. Usando a máquina de fusão, girando, testando, etc. Você tem que ir lá limpar, verificar o seu clivador e testar para ver se ele está bom ou não. E aí você vai fazendo os ajustes de lâmina e os ajustes de altura de lâmina. Tome o máximo cuidado na vida de vocês para que, no final das contas, vocês não tenham um serrote e não um clivador, né? Essa imagem, ela exemplifica bem o que um clivador não pode ser. Outro dia eu estava em campo fazendo um teste com um cliente, com um conector, e o técnico vinha com o carrinho para quebrar a fibra. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí ele pegou e virou o carrinho, o clivador de ponta cabeça, e passou mais uma vez. E aí funcionou. Quando eu peguei o clivador para dar uma olhada na mão, o que acontecia? O clivador estava sem parafuso. E quando ele virava o carrinho, ele ajustava a altura da lâmina. E aí ele conseguia clivar a fibra. Então, não deixem isso acontecer com vocês, porque, principalmente o provedor, que é o dono da planta, quando ele coloca um clivador de baixa qualidade, ele começa a trazer muitas despesas de OPEX para ele. Então, a gente fala, observe a qualidade do seu clivador, né? Pegue o clivador do seu técnico hoje em campo e dá uma olhada nele para ver como ele está. Verifica se ele está nessas condições do que está aqui na foto. Por exemplo, se ele tem parafusos longos que não permitem ajuste. Se as borrachas, que são as pinças, elas são de má qualidade. Se você olhar para a borracha que eu tenho aqui na foto, ela é totalmente cheia de irregularidades. Como que ela vai segurar uma fibra que tem 125 microns lá? É impossível que uma borrachinha dessa, de má qualidade, consiga fazer isso. Verifique se não tem partes quebradas. Esse clivador é um clivador... Tudo que eu estou falando aqui são coisas de campo, né? A gente foi fazer um atendimento e esse clivador, ele era um clivador que estava montando o conector. E o pessoal, quando chegou para a gente, falou assim, ó, o clivador está com 2 dB de atenuação, 3 dB. E a gente foi conferir o clivador estava com o martelo quebrado. Verifique os eixos do clivador, eles não podem estar desalinhados como esse eixo desse clivador. Verifique se o clivador não tem a lâmina desregulada ou desgastado, como a gente falou. Verifique se não tem pontos de corrosão. Um equipamento de qualidade de fibra ótica não pode estar enferrujado.
um equipamento de boa qualidade vai ser feito com peças de aço inoxidável, vai ser feito com as peças da melhor qualidade. Tem a oportunidade, alguma vez, de comparar lado a lado? Eu vou fazer isso aqui para vocês virtualmente, comparar 2 clivadores lado a lado. Esse aqui é o clivador, vou tomar um golinho de água aqui, que estou falando demais. Fica à vontade, Alessandro. Dá para tomar uma água aí? Tá muito bom o assunto, viu, Alessandro? Muito bom. Legal. Espero que o pessoal esteja gostando aí na internet. O pessoal está gostando, está acompanhando. Tem muita pergunta aqui, viu? E tem muitos elogios. Vamos ver o que a gente consegue responder e o que a gente não consegue responder de pronto, né? Aqui a gente tem 2 clivadores. Esse aqui é o clivador mais falsificado que existe no mundo, né? Quando você entrar no Mercado Livre e colocar clivador, vou fazer uma propaganda agora, vai aparecer lá, Sumitomo FC6. É o clivador mais falsificado que tem no mundo. O clivador falsificado está aqui do meu lado direito e o original do lado esquerdo. Ambos estão aí na tela, os nomes falsificado e original. E aí a gente vai começar a apontar alguns defeitos do falsificado que não existe no original. A primeira coisa que eu posso falar para vocês é, no falsificado não tem a trava do gabarito, do holder. Economizaram essa peça. O cara que copiou e falou assim, poxa, não tem por que eu fazer essa peça, ela não tem função, vou tirar essa peça. Mas não, ela tem muita função, não posso remover essa peça. Segunda coisa que a gente vai observar é que as borrachas no falsificado, elas são só borrachas. E no original, assim como todos os outros de boa qualidade, é uma peça que é composta de uma parte de aço e uma parte de borracha, e uma borracha de alta qualidade, né? Você olha na borracha do falsificado, ela é toda irregular. Você olha na borracha do original, ela é muito bem feita, muito bem definida. A largura do espaço onde eu coloco o gabarito, ela é diferente. No falsificado, não está se preocupando com distâncias. Então, eu coloco lá o gabarito, ele pode ficar jogando, pode ficar com folga. E no original, não. Esse espaço é muito bem delimitado, com as bordas muito bem definidas. As borrachas, assim como as borrachas de cima, as pinças embaixo, também são de péssima qualidade no falsificado. Então, aqueles de R$260, eu fiz uma pesquisa hoje. Entrei lá no Mercado Livre, tem vários de R$260, são todos como esses falsificados. Aí, se você quer comprar um desse de baixa qualidade, pode comprar. Não tem nenhum problema. O problema vai ser lá com o seu cliente depois. O problema vai ser lá na sua operação que vai ficar mais cara. Vai ser nos conectores que você vai trocar. E no cliente que vai migrar, porque cliente satisfeito troca de provedor. A distância, lembra que eu falei que a gente tem um gabarito, que a gente tem que respeitar uma distância, cada conector tem sua distância? Os conectores tipo NTT foram feitos para os clivadores de boa qualidade. Então, você pega o gabarito e monta no clivador, sai clivando sem muito problema. Quando você pega um clivador falsificado, que não tem essa preocupação com o dimensional, você tem que sair ajustando. Então, você vai ter que saber qual é a posição certa para fazer a clivagem. Então, você vai clivar uma fibra, vai comparar com o gabaritozinho que tem lá no manual, ou que tem no saquinho, e aí você consegue ter o comprimento da fibra correto. Eu posso assegurar para vocês, quando vocês pegarem um clivador ruim, como é esse, é um caso de campo, não é um caso que a gente inventou, e você coloca na tela da sua máquina de fusão, na melhor das hipóteses, você vai ver isso daqui. Uma fibra com um ângulo bastante grande. Vou colocar um traço aqui para ajudar. Esse ângulo é muito maior do que 0,5 graus, né? Nem precisa a gente fazer muito esforço para ver, é só dar uma olhadinha na tela. Vou aumentar um pouco aqui, a gente vai ver que tem muito ângulo nessa fibra. Né? Se a gente lembrar daquele gráfico que tinha lá atrás, com certeza que eu estou colocando 3, 4 dBs de atenuação. Né? Posso estar colocando também 0,2, 0,3, 0,4 a mais do que eu preciso. Mas não tem porquê. Porque lembre-se, qualquer ângulo que eu coloque aqui ao longo do tempo, conforme varia a temperatura, isso vai trazer uma consequência para o cliente. É aquele cliente que te liga à noite, está com problema, você vai de manhã, está sem problema. Pode ser isso, pode ser só o ângulo errado da clivagem da fibra. Como eu disse para vocês, como saber? Pode usar uma máquina de fusão, e aí máquina, por exemplo, aqui a gente tem uma X-Fibers fazendo
um jabazinho, né, César? Você pode usar a máquina aqui para... E a máquina que imagem, faz a leitura de ângulo, né? A X-Fiber faz. faz a leitura de todas ângulo. as versões. Como é que é, Alessandro? Faz a leitura de ângulos faz a leitura de ângulos em todas as versões. E na versão 06, né, que é a nossa máquina de 6 motores, todas as nossas máquinas são por núcleo. Na 06, além dela ser núcleo, ela também tem 2 motores adicionais e elas conseguem identificar a fibra. Então, eu sei se é uma G652, uma G657, uma NZD, uma DS. A máquina sozinha faz essa identificação, né? E a 06 tem mais uma vantagem, que é fazer emenda atenuada. Muito provedor acaba colocando um splitter quando sai lá da central e o primeiro assinante está muito próximo, coloca um splitter para diminuir a potência do sinal. Na máquina 06, que é uma máquina de 6 motores, você consegue atenuar o sinal, fazer uma emenda ruim, né, programada, para você não precisar colocar um splitter, não fazer nenhum tipo de adaptação, para não falar gambiarra. Então, aqui a gente tem 2 máquinas X-Fibers, uma do lado da outra, uma com uma fibra ruim e uma com uma fibra boa, bem cortada. Então, com a máquina de fusão, qualquer técnico que opere uma máquina de fusão vai conseguir saber se o clivador está bom ou ruim, né? Nem todo técnico vai conseguir ajustar, mas você pode ligar lá para o suporte técnico da Redex, conversar com a Ana Cláudia, com o Jefferson, com o Fabiano, com o pessoal que trabalha conosco lá há bastante tempo, e eles podem se instruir via WhatsApp, não precisa ser cliente da Redex, né? A Redex nos preocupa muito com isso na hora de falar de suporte técnico. A gente sabe que o provedor passa um sufoco e a gente precisa ajudar esse nosso amigo no dia a dia. E para quem não quiser ligar, tem vergonha, ou para quem quer aprender sozinho, é só entrar no nosso canal do YouTube, lá vai ter como regular o clivador, né? Na verdade, a gente vai estar mostrando um modelo lá, que não é provavelmente o modelo que o técnico tem em campo, que o provedor tem em campo, mas o procedimento é o mesmo. Então, é só adaptar o procedimento ao clivador que você tem. Depois eu vou entrar um pouquinho do tema do nosso amigo Magnus, né? Que é sujeira, o vilão quase invisível. Ele não é invisível, porque quando a gente pega um microscópio, a gente pode olhar, né? Ele é invisível a olho nu. A gente não consegue ver o Covid-19, a gente não consegue ver um monte de coisa, não consegue ver bactéria, fungo. Fungo a gente consegue porque eles começam a aglomerar, né? Mas bactéria a gente não consegue, vírus a gente não consegue ver a olho nu, mas eles existem, né? Eu nem assisti ainda completa a apresentação do Magnus, ontem eu tive um imprevisto, mas eu peguei mais o finalzinho, mas ainda vou assistir porque é sempre uma aula com ele. Eu não sei se ele falou isso, mas se ele falou, eu vou estar repetindo uma frase dele e que é uma verdade. Para que o técnico de campo aí que não viu ontem a palestra do Magnus, a gente pode falar que 8 bactérias, uma do lado da outra, de mãos dadas, elas podem cobrir o núcleo de uma fibra, porque uma fibra tem 9 microns. Uma bactéria tem de 0,7 a 1,2, 1,5 microns. Então, 8 bactériazinhas que a gente não consegue ver, porque quem já viu uma bactéria aqui, ou melhor ainda, quem já viu 8 bactérias passeando aí de mão dadas? Ninguém viu, né? Então, essas mais bactérias... difícil ainda, né, Alessandro? Essas bactérias podem cobrir. E a gente está falando bactéria, mas pode ser... Lembra que a gente removeu o acrilato? Aquele acrilato pode ter sujado a fibra, né? Você respirar pode ter sujado a fibra. Você tocar a pele, você passar a fibra ou o conector na roupa, pode sujar a fibra, né? E aí, o que a gente sempre fala? Fibra é que nem o ser humano. Quando a gente vai no médico, que a gente vai tomar injeção, o médico ele não olha para sua pele e fala assim, dá para dar injeção ou eu vou passar o álcool primeiro. Ele sempre passa o álcool primeiro e depois dá a injeção. Ele tem medo de colocar uma bactéria para dentro de você. Então, um conector de fibra, uma fibra ótica, sempre que a gente for a fibra, a gente tem que limpar. Não tem, essa é uma coisa que não dá para a gente brincar. A limpeza é muito importante e muitas das coisas a gente pode prevenir usando a ferramenta de limpeza e os lenços de limpeza, né? Eu vou dar alguns exemplos de problemas que a gente pode ter. Imagina que a sujeira, essa primeira figura verde, a sujeira está no meio do conector.
Se ela estiver no meio do conector e se ela estiver cobrindo, tem um gráficozinho, se ela estiver cobrindo 20%, ela está ali perto de 1 dB de atenuação. Se ela estiver cobrindo 100%, vai estar acima de 30 dB. Se ela estiver cobrindo entre mais ou menos 90%, 10 dB de atenuação. É muita coisa. E você não vê essa sujeira a olho nu. Quem aí já pegou um conector, olhou para ele e falou assim, nossa, tá sujo. Só se estiver muito sujo de verdade. Outra coisa que a gente pode falar, a sujeira, às vezes, ela pode estar não no meio e não ser tão pequena, mas ser maior e estar embaixo do conector. E aí, aumentando esse gap. E se aumentar o gap, lembra da distância lá do clivar errado, acontece a mesma coisa aqui. Só que com uma influência ainda maior no resultado. A gente tem uma atenuação muito maior. O conector, ele ainda pode fazer a figura C, que é provocar um desalinhamento angular. A sujeira pode fazer com que o conector fique desalinhado em forma angular, e isso também vai trazer um problema. E, por exemplo, 10 graus de desalinhamento são 15 dB de perda. 6 graus, a gente está falando em 5 dB de perda. Então, é muita perda no conector. A contaminação também pode fazer com que o conector suba ou desça. Né? Ele perca o alinhamento vertical. Então, também vai trazer grande atenuação. 6 microns de desalinhamento corresponde a 5 dB. Né? Imagina isso. Imagina aquele provedor hoje, aquele técnico de operadora grande, que vai na casa do assinante e simplesmente pega o conector, monta, conecta e vai embora. Né? Ele pode estar colocando ali coisas que vão fazer ele voltar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a pouco tempo. Eu tenho aqui a visão microscópica de um conector, então o pontinho branco bem no meio daquela tela, daquela bola preta, é o núcleo da fibra, ele é bem pequenininho. Em volta a gente tem a parte de casca e o branco a parte de ferrolho, né? Esse conector está sem problemas, então ele está tendo ali 0,1 dB, com perda de retorno de 58 dB, está perfeito. Aí na segunda imagem aqui, eu tenho um pouco de sujeira espalhada pelo conector, e aí essa atenuação medida já deu 8,7 dB, que já é bastante coisa. Você não consegue ativar um cliente com esse problema, e aí às vezes você fica lá, corta o conector, monta um outro conector, vai na CTO, volta, vai na OLT, e era só uma questão de limpeza desse conector. Esse conector, depois de limpo, ele vai estar que nem o da figura A. Aqui no exemplo, se a gente tem um outro tipo de sujeira, uma outra característica de sujeira, com outro valor de atenuação. No D, a mesma coisa. E no E, a mesma coisa. Ou seja, cada tipo de sujeira, dependendo de onde a sujeira está, se ela está no núcleo, na casca ou no ferrolho, vai trazer um comportamento de atenuação para o conector. A gente pode falar que a limpeza é muito importante no processo de montagem. Então, existem as ferramentas de limpeza, as one-click paints, existem os lenços de limpeza. No caso da Redex, quando a gente fornece conector de montagem em campo, nosso conector tipo clique, tipo NTT, os conectores já vão com lenços de limpeza, então isso é um ganho que o provedor, ou quem compra o conector da Redex tem, porque todo conector da Redex vai com lenço de limpeza. E depois de limpo, esse aqui é um conector antes de limpo, estava com esse aspecto, e depois de limpo ele fica assim. E para isso basta um único golpe da One Click Pen, ou basta, às vezes, uma única passada do lenço de limpeza no conector ou na fibra. Uma outra coisa bastante importante, já estou quase finalizando, viu, César? Não sei, não dei uma olhada no tempo, quanto estou invadindo, mas acho que eu estou perto da minha... Tranquilo, Alessandro. Alessandro, deu aí, acho que 3 minutos, passou 3 minutos até agora. Fica tranquilo aí, tá? Pode concluir, tranquilo. Fica tranquilo. Tá bom. Tem um dilema muito grande, que é a reutilização de conectores. Todos os fabricantes recomendam a reutilização, né? Tá lá nos manuais, entre 3 e 5 vezes. No caso dos conectores vendidos pela Redex, a gente recomenda até 5 vezes a reutilização, mas não é uma reutilização desenfreada, né? Porque a gente precisa lembrar daquela figura lá logo no primeiro slide, que é essa figura aqui, e a gente tem que lembrar uma coisa: o conector tem um gel de acoplamento.
E toda vez que esse gel, que é esse pontinho vermelho entre o vermelho e o verde que está circulado aí, eu entro com a fibra e saio com essa fibra, eu removo o gel. Então, o que vai acontecer? No gel de acoplamento está cheio, cliquei, tirei gel, desmontei, tirei gel, montei, tem menos gel, tirei, tem menos gel e cada vez tem menos gel. Depois de 5 tentativas, eu não tenho mais quase gel nenhum. E a gente fala assim, ó, não dá para você tentar montar mais 5 vezes. E talvez a única forma que você tenha de fazer isso é orientando os seus técnicos que você pode montar e desmontar, mas durante uma mesma ordem de serviço. Então, por exemplo, eu fui lá na casa de um assinante que está instalando um serviço de fibra agora. A primeira montagem deu problema, beleza. Desmonto o conector, remonto o conector e vejo se melhorou o sinal. Deu problema na segunda montagem, desmonto o conector, monto o conector e vejo se resolveu o problema do sinal. Posso fazer isso 5 vezes ali. Se eu tiver que fazer a 6ª vez, é melhor não fazer. Troca o conector porque tem um problema. Vai ter um problema porque vai faltar gel ao longo do tempo. E se ao invés de eu estar ativando um cliente novo, eu estou indo na casa de um cliente para tratar uma ordem de serviço, um BD, um problema, e se eu achar que o problema está relacionado com o conector, não desmonte e remonte o conector. Remova o conector e jogue ele fora. Por quê? Porque se você não sabe quantas vezes o outro técnico montou e desmontou esse conector. Então, é muito importante que as tentativas sejam sempre dentro da mesma ordem de serviço. Uma coisa que é muito importante é investir na qualidade das ferramentas. A ferramenta boa ajuda na montagem de conector. A ferramenta boa ajuda na implantação de uma rede externa de fibras óticas, né? Mantenha suas ferramentas limpas, em bom estado, e sempre com qualidade. Existem diversas assistências técnicas no Brasil. A Redex tem assistência técnica que é show de bola, comandada pela Ana Cláudia. Mande seus equipamentos, suas ferramentas para serem calibradas, aferidas, testadas, né? Cuide do seu clivador. Acho que quem acompanhou a live aí viu a importância de ter um clivador de boa qualidade. Tenha ferramentas de boa qualidade para decapagem do acrilato. A Redex tem uma vantagem, os conectores que nós vendemos, ele vai com um gabarito que tem a função de removedor de acrilato. Então, quem compra conector da Redex não precisa ter o alicate decapador, né? Ele pode usar o próprio gabarito para fazer a decapagem da fibra. Utilize o decapador de drop. Esse decapador de drop é uma ferramenta fantástica, que elimina muitos problemas na hora da montagem, é muito mais rápido do que usar um alicate universal, ou tesoura, ou estilete, como a gente vê o pessoal montando por aí. Use ferramentas de limpeza. Use lenço de limpeza durante o processo de montagem. Outra coisa que é muito importante, que a gente vê aí, a Redex já vende conector há 2, 3 anos, descarte os gabaritos. Começou-se, há muito tempo atrás, tinha uma cultura, a gente tinha uma cultura aqui no Brasil, que gabarito era uma ferramenta. Aquele pedacinho de plástico que eu recebia junto com o saco, junto da caixa de conectores, eu tinha que guardar aquilo para a vida toda, porque podia faltar, não podia ter, e daí na hora que fosse montar um conector, ia ter problema. Eu digo que maior problema do que não ter o conector é usar um conector, não ter um gabarito, é usar o mesmo gabarito muitas vezes. O gabarito suja, o gabarito pode desalinhar a fibra. Então, a Redex adotou uma política, que ela vem das operadoras de telecom, que a gente fornece 10 conectores e um gabarito dentro do saquinho de 10 conectores, né? Então, descarte o gabarito. Usou 10 vezes, descarta. No próximo saquinho que você comprar da Redex vai ter um gabarito novo lá para você estar usando. A gente já falou, o gabarito da Redex ele é multiuso, né? Então ele pode tanto ser para medir a fibra e cortar a fibra, quanto para decapar a fibra a parte do acrilato. Essa parte é a vista superior de um gabarito multiuso, e aqui a parte inferior do gabarito multiuso, né? Você vê que ele tem um pedaço que é a fibra, um pedaço que é o acrilato e um pedaço que é para ficar a fibra nua. É muito importante naquelas medidas, que é muito importante dentro de um conector. Desculpa ter falado muito, César, mas eu chego aqui no meu obrigado. Show de bola, muito bom, muito bom. E nós temos muitas perguntas aqui.
Deixe só localizar aqui agora a infindável lista de perguntas, dúvidas. Muitas dúvidas, viu, Alessandro? Parabéns pela que bom apresentação. que as dúvidas vão me fazer crescer, né? Porque depois das claro. dúvidas do pessoal, eu vou atrás das informações. Sabe, muitas vezes a gente não tem a resposta de bate-pronto, mas com certeza a gente consegue pesquisar. Não, tranquilo. Depois eu vou copiar também, o Daniel vai cuidar disso. Mas é uma pergunta aqui, a 2 e a 3, que são as perguntas do André Ramos. São duas, um complemento. Fala assim: boa noite, Alessandro. Qual seria a maneira correta de iniciar uma montagem de conector? Travar primeiro a fibra no conector ou travar o clique primeiro? Ou seja, reformulando a pergunta, o que seria correto ao finalizar um conector? Retirar a trava de segurança e depois rosquear ou travar com clique? Ou travar com clique e, por último, retirar a trava de segurança? Foi claro? Foi claro para mim. Eu tinha um slide que era esse tema. Eu falei assim, eu não vou colocar isso porque eu não vou falar de montagem, né? Não vou falar de procedimento de montagem, vou falar dos problemas. Mas é um problema que pode acontecer e acontece muito. O que acontece? Vou voltar aqui num slide para explicar o que basicamente acontece. Vou voltar aqui nele e daí vai ilustrar. Tá vendo que nessa imagem a gente tem dois elementos que chamam trava de fibra nua, que são a trava de fibra nua lá em cima, que é a parte vermelha, e a trava de acrilato. Essas duas pecinhas, elas estão normalmente abertas quando você recebe um conector. Então, essa trava que o nosso amigo André Ramos está falando é a trava que está em cima do conector. Nos conectores de clique ela está em cima, nos conectores de rosca que são mais antigos é um tipo de um fecho. Elas têm que estar na posição aberta, que nesse caso é pressionada ao máximo, fechada ao máximo, travada ao máximo. Por quê? A hora que eu venho com a fibra, se a fibra encontrar uma porta fechada, essa trava vai fechar a porta, você bate a fibra na trava e você pode danificar a ponta da fibra. E aí você vai atenuar o sinal. Então, o que é importante? Garantir que a trava esteja aberta, e aí depende do seu conector. No caso da Redex, o conector é manter pressionada a trava, introduz a fibra, acaba toda a montagem, e aí você retira a trava. E a hora que você retira a trava, você evita que a ponta da fibra bata na portinha lá do conector. Não sei se eu respondi aí para o André. Perfeito, professor. Perfeito. É uma pergunta aqui, eu vou intercalando aqui. Luiz Augusto Noia de Souza, qual o valor em média desses conectores? Bom, eu vou te falar que hoje um conector da Redex, em 36 vezes, hoje a Redex tem condições de estar financiando aí, através de sistema bancário, o conector para o nosso provedor, vai ser em torno de R$ 7,00, R$ 6,70, salvo engano, um conector desse. E daí, a cada 10 conectores, você tem um gabarito, você tem lenço de limpeza, você pode usar esse financiamento para comprar um clivador de boa qualidade, né? Então, um clivador de boa qualidade em 36 vezes vai custar o quê? 20, 30 reais por mês? Uma visita de um técnico a mais na casa de um assinante custa R$ 100, que é a hora do técnico, do carro, né? Um cliente que você deixa de ativar. Justamente, E sem contar também que é o tipo de serviço que é acumulativo. Se for qualidade, ele acumula qualidade. Se for problema, ele acumula problemas. Né? Então, E o provedor... E ao longo do tempo, você vai ter problema. E eu acho assim, o provedor ele tem que lembrar, é uma coisa que eu tenho como cultura, eu agora, Alessandro, como cliente, né, de provedores ou de operadoras. Eu só mudo de operadora, de provedor, ou de um prestador de serviço quando ele me presta serviço com qualidade ruim. Às vezes não importa, você não vai trocar de um provedor bom, cobra R$ 10 a mais ou R$ 15 a mais para você, se a qualidade do seu sinal é boa, se você não tem interrupção, se você nunca chamou um técnico para dar uma manutenção. Né? E se você começa... E não importa você ter o serviço mais barato, se você toda hora manda um técnico lá e o serviço não funciona. Então, é verdade. Procurar esse equilíbrio, né? E eu posso dizer que o conector, que é, sem dúvida nenhuma, a peça mais usada numa rede
de telecomunicações FTTH ou FTTA, que tem o maior volume de uso unitário, é o conector. Não adianta comprar conector de baixa qualidade. E aí não adianta você usar um clivador de baixa qualidade para clivar para montar um conector bom, né? Pista, olhe, tome cuidado, não se apegue só naquela característica de preço, eu vou comprar o mais barato. Entenda por quê. E mesmo conector, quando eu falei lá na apresentação no começo dela, cada conector tem uma categoria. Tem um conector que é 1A, tem um conector que é 2Cs. O 2Cs ele é 9 vezes, por assim dizer, né, melhor do que um A. Então, o preço vai refletir isso. Quando você colocar um conector 1A lá no seu assinante, que acho que nenhum provedor que se bobear que está vendo a live hoje sabe de cabeça o conector. Se tiver alguém que sabe a categoria do conector, coloca aí e depois compartilha com a gente aí. É importante. Anatel, né? Sim. E tem, Alessandro, uma pergunta aqui, eu acho que você já respondeu várias vezes, mas o Helenildo Oliveira de Jesus. Podemos reaproveitar o conector quando sair mal feito? Aí, já puxando um gancho, que eu acho que tem outras ali, não é nem uma pergunta, é uma afirmação do Vando Tavares. Ele fala assim: sou oficial de rede, muito bom ter mais conhecimento com vocês, meu dia a dia em campo com os técnicos, né? E uma outra do Luiz Augusto, que ele fala assim: deixei ontem uma pergunta para o Magnus, ele colocou a pergunta ontem, sobre essa curvatura, pois eu não sabia se era algo que eu estava fazendo de errado. Mas hoje, nosso professor Alessandro me esclareceu. Muito bom. Então, você viu que ele teve a paciência, aguardou hoje para receber esse resultado aí. Então, assim, eu acho que a vida útil do conector está relacionada também ao gel também, né, Alessandro? Ao gel. Respondendo ao Helenildo, que foi o que fez a pergunta de reutilização, inclusive é o slide que está agora, não sei se está projetando ou não, mas quando eu falo de reutilização... Está na tela aí. Tá, legal. É utilizar... Assim, você pode reutilizar o conector. Eu não sou contra, mas o problema é controlar a reutilização. Se você reutilizou mais do que 5 vezes, no caso da Redex, tem alguns que são 3 vezes, você vai começar a ter um baixo desempenho. Então, o melhor seria o quê? Aquilo que eu falei. Dentro de uma ordem de serviço, uma ativação de um cliente ou de uma manutenção, vá lá e monte e desmonte conectores até 5 vezes. Agora, chegou numa ordem de serviço que você já tem um conector problemático, já tem um problema que você suspeita, joga esse conector fora. R$6, R$7. Aquilo que eu falei, se você tiver que voltar nesse cliente depois, vai te custar quase 100, e com certeza esse cliente vai ficar insatisfeito. Né? Então é melhor... Diga. Até na conexão aí, uma pergunta bem pertinente a esse slide também. Qual a temperatura máxima para a operação dos conectores? Pergunta do Romeu. Olha, eu vou falar para você que eu não lembro bem o parâmetro de teste, mas acho que chega até 55 graus, porque com certeza dentro de uma CTO, quando está lá no poste, CTO preta, no Nordeste, 55, 56 graus, aí 60 graus, acho que sem nenhum problema. Salvo engano, César, depois eu respondo essa pergunta aí, com certeza, nos testes que a gente faz com a Anatel... Vou encaminhar para você. Varia entre menos 20 e mais 75, eu acho, que são os testes... Basicamente isso. Basicamente. Não disso mesmo. Mas eu vou deixar contigo as perguntas também, depois você pode até enviar, o pessoal envia o contato da pessoa também. Né? Legal. A ideia também, Alessandro, depois a gente fazer uma gravação de um vídeo, talvez, com as respostas, né? Seria bem interessante também. Perfeito, tira dúvida de outras pessoas, né? Legal. Que a disposição pergunta aí. também, a pergunta do Gustavo também. Qual a estimativa de vida do gel de acoplamento? Também, né? Eu acho que é pertinente, então, basicamente a mesma, né? Vamos lá, a expectativa de vida, se ele estiver falando de uma montagem correta, um conector que foi montado correto, e não teve remontagem, a gente pode falar que um conector desse vai durar sem nenhum problema durante 20 anos. Né? A maioria dos produtos de telecomunicações foram feitos para durar pelo menos 20 anos. Ter 20
O Alessandro. Ele deu Uau. uma falhadinha aqui, isso, falhou um pouquinho. Oi. Falhou em 20 anos. Então, todos os produtos de telecomunicações, não todos, mas a grande maioria dos produtos de telecomunicações foram desenvolvidos e projetados para 20 anos de durabilidade, né? Agora, se você comprar um produto que não tem certificação Anatel, ou que a categoria dele é ruim, ou que seja um produto falsificado, um produto eventualmente contrabandeado, não dá para garantir, né? Daí você vai ter que trocar a cada 6 meses, a cada 1 ano, 2 anos. A gente fala, a diferença entre um conector bom e um conector ruim é tão pouca que vale a pena investir num conector de boa qualidade. Porque daí ele não é um problema, e sim uma solução para quem é o provedor, né? Lembra, o patrimônio do provedor é a rede dele, né? E são os clientes dele. Se ele coloca um produto de baixa qualidade, ele está atacando e agredindo o próprio patrimônio dele, o próprio cliente dele, né? Então, ter produto de qualidade é essencial. Essencial. Já em cima dessa mesma... Diga. Em cima... Desculpe, pode concluir. Não, pode. Em cima dessa mesma afirmação, Eduardo Ottoni colocou uma pergunta aqui bem interessante. Existe a reposição de gel para reaproveitar ou readequar conectores, Alessandro? É importante responder isso, porque aí a gente já elimina as dúvidas de uma vez. Imagine o que seria, né? Com certeza alguém vai falar que existe, que está inventando isso, e vai falar que pega uma seringuinha e pega aquela seringa e coloca dentro do conector, aperta e está resolvido. Aí o primeiro problema vai ser uma seringa do tamanho de uma fibra de vidro. E como passar esse gel lá dentro? O gel ele é montado, só para vocês terem uma ideia, esse conector ele é montado em partes, né? Então você tem várias partes. Em um momento que ele está exposto, você coloca o gel lá dentro e coloca o ferrolho com a outra fibra. E aí depois você não consegue mais colocar gel, porque está encapsulado, vai ter pressão, vai ter ar, então não dá mais para você colocar o gel lá dentro. É por isso que você acaba descartando, né? Eu vi que uma vez alguém disse eu preciso de um treinamento para aprender a remover fibra quebrada do conector. Aí eu pensei, não seria mais fácil escolher o conector adequadamente, treinar a pessoa para fazer a instalação sem que a fibra se quebre ou que minimize o risco de quebra durante a operação, né? Porque eu acho que você remover pedaço de fibra quebrado, fagulha, etc., você está reaproveitando alguma coisa do conector, alguma parte, e trazendo perda a outras mais importantes ainda. Exato. Até porque quando você está tentando remover uma fibra quebrada, assim, a fibra tem que estar quebrada e quebrada para a parte externa. Você vai estar usando alguma pinça, alguma outra coisa que vai contaminar lá dentro do conector ou perto da borda do conector, vai jogar a sujeira para dentro. É uma coisa que eu não aconselharia. O que eu aconselharia? Comprar um conector moderno, comprar um conector de boa marca, de bom desempenho, ter ferramentas adequadas e ter treinamento, né? Treinamentos com o pessoal da Lancor, treinamentos com a Redex, eventualmente ver os vídeos no YouTube, nos canais da Lancor, nos canais da Redex. Vai ter lá vídeo de como monta o conector, vai ter palestra, liga pra gente, a gente consegue fazer isso. Nós vamos realizar um workshop, Alessandro, tá? Vamos até fazer talvez um workshop online com você, com a Ana, com o Magnus, tá? Para a gente podemos agendar isso na programação do FTTH Meeting, talvez aí antes do próximo evento, tá? A gente já faz como consequência desse conteúdo, a gente pode gerar um workshop e a gente faz uma transmissão de workshop online. Vamos pensar nisso. Não, vamos sim. E agora você vai ter que me aguentar, né? Porque a gente já se conhece há tanto tempo e agora que eu debutei aqui no... É verdade. Tanto tempo você nunca veio falar com a gente. Nunca fui falar na presencial, nunca falei na live. Daí o pessoal pediu para mim fazer uma contribuição aí, tentar passar um pouquinho do que a gente sabe aí de conector de campo. Legal. E eu acho que se o pessoal conseguiu absorver alguma coisa... Com certeza. Vai ser muito importante para a vida deles, né? É claro, é um diferencial, né? Uma pergunta aqui, Alessandro, ela é bem intrigante, essa pergunta. Boa, muito boa pergunta do André Ramos. Alessandro, pode se acoplar
conector APC com UPC, quais os danos que pode causar? Correria o risco de danificar o meu equipamento fazendo o acoplamento de conector APC com o equipamento UPC? Danificar o equipamento eu acho bem pouco provável, né? Porque a gente está falando basicamente que o conector PC ele é um conector plano, tipo 90 graus, e o conector APC ele tem um ângulo de 8 graus, né? Danificar não, mas que você vai ter uma perda de retorno bem alta e uma perda de inserção gigante, porque não tem gel de acoplamento, não tem nada, e ali o sinal vai se espalhar por ali de forma gigante, né? Então... Fora a própria atenuação pela ter... elipsoide de Fresnel, né? Pela reflexão de Fresnel. Exato, vai ter uma grande atenuação de perda de inserção e perda de retorno, com certeza. Danificar equipamento, eu não acredito, não. Perfeito. Deixa eu ver aqui uma outra. Eu estou respondendo as perguntas só da plataforma. Agora tem algumas. O pessoal fez aqui no YouTube. Deixa eu ver. Tem alguma mais, Moisés, que você identificou aqui? O Christian, se o técnico esquecer de colocar a rosca antes, ele irá desmontar e colocar de novo. Isso você tira o gel e tal. O pessoal está comentando aqui. Esse é um outro problema do conector tipo rosca, porque ele vai numa sequência de montagem onde você coloca a botinha e você vai montando ele. A hora que você fechou, você olha para trás e fala assim, poxa, não coloquei a botinha. Poxa, desmonta tudo. E tem uma outra coisa. E tem uma outra coisa. No conector de rosca, quem trabalha com ele no dia a dia vai ver que a hora que ele coloca o drop lá no conector de rosca, que ele tenta fechar, o drop se movimenta. E esse leve movimento, como a gente viu, entre 0 e 500 micromilímetros, pode significar uma atenuação de 1 a 15 dB. Né? Então, o conector tipo clique, ele tem aquele holderzinho que é para você encaixar de uma vez e a fibra não se movimenta mais a partir daquele momento. Né? Perfeito, perfeito. Eu acho que... Bom, qual o conector com melhor performance? O de rosca ou de clique? Bom, eu acho que aí foi uma do Kainan aqui, você já respondeu também. Né? Aí, nossa, tem muita pergunta aqui. Bom, o Daniel já separou todas, Alessandro, e nós vamos encaminhar para você por e-mail, tá? E com certeza vai ser importante isso aí, o pessoal vai colaborar bastante, viu, Alessandro? Tem muita dúvida aí, e a gente vê muito o provedor de internet, muita gente se preocupa em construir a rede, né? Pega uma técnica e, às vezes, no início, a princípio, ele começa fazendo tudo certo, quando não tem muito conhecimento, né? Não tem alguém dando uma informação, alguém dá alguma informação precisa e talvez ele pague um pouco mais caro por aquilo, mas ele se cerca daquela informação ali, ele utiliza aquilo como referência, porque ele não tem outra referência, né? E faz tudo certinho. Mas, a partir do momento em que ele começa a ver mais informações, ele adquire uma certa segurança, né? E, de repente, eu falo, poxa, por que eu vou pagar tão caro nesse conector se eu consigo ter um mais barato ali e faz a mesma coisa? Aí tem aquele negócio, Exato, igual, não sei o quê, né? E depois, no final das contas...